Queridos irmãos, queridas irmãs, nós hoje que celebramos a memória dos santos anjos da guarda, fomos convidados, por um lado, como escutamos nas leituras, a reforçar a nossa fé naquilo que Deus mesmo nos revelou, ou seja, que cada um de nós tem um anjo, um espírito perfeito que nos acompanha, nos protege. Na primeira leitura do livro do Êxodo, nós vimos como Moisés indicava ao povo, seguindo as palavras do Senhor, que confiassem e seguissem aquilo que o anjo que Deus colocaria por diante na trajetória do Êxodo, ou seja, naquela grande peregrinação na qual eles deixaram a escravidão do Egito rumo à terra prometida, e que esse anjo que os guiaria, que eles então pudessem sempre estar atentos às suas inspirações. Aqui já, queridos irmãos, queridas irmãs, uma primeira ideia, que na nossa vida que não passa de um grande êxodo, de deixar de lado o pecado, deixar de lado a vida longe de Deus e peregrinar sempre mais rumo ao nosso destino, rumo à nossa pátria, que é o céu, a nossa vida de união com Deus, e saber que para isso temos um anjo que nos acompanha e que também nos inspira, que de tanto em tanto, quem sabe, faz com que tenhamos uma espécie de sensibilidade, dizer não, isso sim, aquilo não, que nos ajuda, quem sabe, também no momento em que perdemos a paciência, que possamos encontrar uma força, enfim, confiar nessa ação do nosso anjo da guarda. Por outro lado, o Evangelho nos lembrava de que é necessário, para que não somente percebamos essa presença angélica ao nosso lado, mas que sejamos realmente dóceis às suas inspirações, que nos façamos como crianças. E fazermos como crianças não significa, evidentemente, ser infantis. Significa renunciar a uma grande tentação que é a da autonomia absoluta. Uma criança não é autônoma. Uma criança sabe que precisa de seus pais em todos os momentos, que não pode fazer nada sozinho, que precisa sempre de um adulto para supervisionar e de um adulto, sobretudo, para proteger. Pois a mesma coisa nós devemos cultivar no nosso coração. Essa atitude de saber que sozinhos não podemos caminhar, que precisamos ser supervisionados. Por quê? Pelo nosso anjo da guarda. Que nos ajude a evitar, como uma criança pequena que às vezes sai correndo e de repente não se dá conta que tem uma rua que está passando o carro e alguém grita, para, olha, atenção! O mesmo que faça o nosso anjo, quando nós saímos de repente correndo com atitudes sem que tenhamos a prudência devida, quando agimos por impulsividade, vamos correndo para o local perigoso, ou seja, para o pecado. Que sejamos então crianças dóceis, confiantes. Porém, também é verdade, eu acho que o dia de hoje nos serve também para refletir outros tipos de anjo, que não são somente esses espíritos puros que Deus coloca nas nossas vidas. Tantas pessoas, tantos instrumentos de Deus que são verdadeiros anjos. A palavra anjo significa mensageiro, e que nos reforça essa mensagem do amor de Deus por cada um de nós. E não somente pessoas, mas também instituições. Na igreja há muitos anjos, muitas realidades que servem dessa guia, dessa proteção, para que possamos viver melhor a nossa vocação cristã, aquela que realmente conta, que é a de filhos e filhas de Deus. Hoje nós comemoramos a fundação de uma dessas realidades, que é o Opus Dei. No dia 2 de outubro de 1928, São José Maria Escrivá viu, porque Deus assim o quis, essa realidade que ele seria o fundador. Esse grande instrumento de Deus, esse grande anjo da guarda, porque o Opus Dei não é outra coisa senão isso, que ajuda a milhares de homens e mulheres no exercício das suas ocupações profissionais a estarem sempre na presença de Deus. O Opus Dei, portanto, é um mensageiro que recorda, que lembra essa mensagem de que tudo aquilo que façamos devemos fazer
com Deus e para Deus. E também nós, sacerdotes, eu, como também o padre Antônio Hofmeister, muito embora sejamos do clero diocesano, eu do clero da Arquidiocese do Rio de Janeiro, ele do clero da Arquidiocese de Porto Alegre, e nesse sentido nós somos sacerdotes seculares e que obedecemos os nossos respectivos bispos, mas também encontramos no Opus Dei esse anjo que nos ajuda a viver melhor a nossa vocação, a nos lembrar que devemos nos entregar totalmente àquela missão que Deus nos confiou quando nos chamou ao sacerdócio. O Opus Dei, no fundo, para nós, não nos indica nada de diferente daquilo que qualquer padre deveria fazer. Só que nós, talvez porque sejamos, enfim, uns homens que não são exatamente tão fiéis quanto deveriam. Você fala por mim, Padre Antônio certamente é muito mais fiel do que eu. E precisamos desse anjo que nos guie, como guiou o povo no Êxodo. E para isso pedimos a graça de Deus que também nós sejamos os primeiros a nos fazer crianças, a reconhecer que também nós, muito embora sejamos sacerdotes, muito embora tenhamos essa graça, que nem sequer os anjos têm, de trazer sobre os altares o corpo e o sangue do Senhor, precisamos ser supervisionados. Agradecemos a Deus, portanto, por todos os anjos, o Opus Dei, todos os outros movimentos e realidades na igreja, pensamos na Comunhão e Libertação, nos Focolarinos, no movimento Regnum Christi, na renovação carismática, em todas as espiritualidades, em todos os grupos que são anjos para tantas pessoas, para que vivam a sua união com Deus. E, sobretudo, como o Salmo de hoje nos convidava, que possamos ter essa certeza que nos enche de confiança diante de todos os desafios da vida. Que o Senhor deu uma ordem aos seus anjos para em todos os caminhos nos guardarem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.